A reforma tributária sancionada pelo presidente Lula em janeiro deste ano deve mudar a forma como os impostos são cobrados no Brasil. Isso pode impactar tanto empresas quanto consumidores. Além disso, hoje também responderemos dúvidas sobre o Simples Nacional, regime que facilita a vida dos pequenos negócios. Para falar sobre o assunto, nós recebemos mais uma vez aqui no estúdio Edilson Guimarães, o Cláudio Ranilson, contador e representante do Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais. Cláudio, obrigada mais uma vez por aceitar o convite da Jovem Pan Patos. Bem-vindo, bom dia. Bom dia aos ouvintes aí da Jovem Pan. Cláudio, a reforma tributária foi aprovada com o objetivo de simplificar o sistema e melhorar a arrecadação. Na prática, quais as principais mudanças para empresas e para os consumidores? Bem, como você disse, a reforma tributária veio para simplificar a tributação. Ou seja, nós temos hoje no Brasil uma complexa legislação, tanto federal, tanto como estadual, como municipal. Nós temos uma legislação hoje municipal que abrange mais de 5.500 municípios. Então, é uma legislação, cada município tem a sua legislação. Nós temos legislação estadual, né, cada estado tem a sua legislação. Então, nós temos aí mais 26 legislações estaduais. A reforma tributária está vindo, de certa forma, para simplificar essas legislações. Então, criando-se uma legislação única, tanto uma legislação estadual como uma legislação municipal. Então, com a reforma tributária, nós vamos ter uma única legislação, tanto para Estado, né, como para município. Então, nós não vamos ter mais esse complexo de legislações estaduais, onde cada Estado legisla da forma que ele acha necessário, da forma que ele acha que tem que ser. Não, a reforma tributária está vindo simplificando. E lembrando, nós estamos falando de uma reforma tributária do consumo. Ainda não temos a reforma tributária da renda. O Congresso Nacional, como o presidente da República, estão pensando em trazer para esse ano uma reforma tributária da renda. Essa reforma tributária do consumo, ela afeta diretamente toda a população brasileira. Nós estamos falando aqui da maior reforma tributária no Brasil desde a sua criação. Nunca tivemos uma reforma tributária no Brasil de tamanha grandeza e de tamanha complexidade que está vindo aí que começa em 2027, nós vamos começar com essa reforma tributária em 2027 e vai só terminar a reforma tributária em 2033. 5 anos para acontecer isso tudo. 5 anos para acontecer isso tudo. 5 para 7 anos aí para acontecer isso tudo. Em 2033 ela finaliza. Ou seja, em 31 de dezembro de 2032 nós teremos uma legislação. Em 1º de janeiro de 2033 teremos outra legislação. Um dos pontos centrais da reforma é a substituição de vários tributos pelo IVA dual. Como é que esse novo modelo deve funcionar e quais os desafios na implementação? Beleza, o que é o IVA dual? Nós estamos pegando hoje na área federal. Na área federal nós temos uma legislação para o PIS e temos uma legislação para o COFINS. O IVA está unificando esses dois tributos, que são tributos federais, unificando, então, o PIS e o COFINS. O PIS e o COFINS serão extintos em 1º de janeiro de 2027. Aí se cria a chamada sigla, né? Nós estávamos comentando aqui sobre sigla, se cria a CBS. Então, exclui o PIS e o COFINS em 1º de janeiro de 2027 e cria a CBS. A CBS... O que significa CBS? A CBS é a Contribuição sobre Bens e Serviços. Então, extingue-se a sigla, né, PIS e COFINS, cria-se a contribuição sobre bens e serviços. Outra coisa, essa contribuição sobre bens e serviços, ainda não temos uma alíquota definitiva para ela. Mesmo com a reforma tributária já aprovada, ainda não se definiu uma alíquota final para se cobrar essa tributação. E o IVA dual, além da CBS, cria o IBS. O IBS ele vai incluir aí os tributos estadual e municipal, tá? Que vai ser o imposto sobre bens e serviços também, é o IBS. O IBS ele inclui, então, são duas siglas novas, né? CBS,
Contribuição sobre Bens e Serviços, e o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. O IBS estadual e municipal e o CBS federal. Pequenos e médios empresários frequentemente reclamam da complexidade do sistema tributário atual. A reforma, de fato, ela vai reduzir essa burocracia ou ainda há riscos de mais dificuldade? Bem, o sistema atual, o que a gente fala do sistema atual, ninguém conhece, ninguém dá conta de estudar esse sistema atual, pela sua complexidade. Nós contadores, estudamos diariamente essa legislação hoje. Bastante complexa, bastante difícil de ser interpretada, e existe uma insegurança jurídica nessa legislação nossa atual. A insegurança jurídica ela é muito grande na legislação atual. Então, com essa legislação nova, tem a tendência de acabar essa insegurança jurídica, tanto para o empresário como para o governo. Deve haver, sim, uma simplificação bastante grande com relação a essa reforma tributária. Bacana, um ponto positivo, né? É um ponto positivo. E é um ponto positivo tanto para o empresário como para quem estuda a legislação. Mas lembrando, deixando aqui bem claro, vai depender da alíquota final desse imposto, que está girando em torno de 28%. Uma das mudanças propostas é a criação do imposto seletivo, que incidirá sobre produtos prejudiciais à saúde e também ao meio ambiente. Isso pode gerar aumento de preços para determinados setores? Vamos lá. O imposto seletivo é o IS. O IS ele vem para substituir, de certa forma, o IPI. O IPI, que é o Imposto sobre Produto Industrializado. Então, o IS é o chamado imposto do pecado. Eles têm tratado ele como imposto do pecado. Então, aquele consumo, tanto de bebida alcoólica, cigarro, essas coisas prejudiciais até o meio ambiente. Então, provavelmente o IS também ainda não se definiu uma alíquota para ele. Então, o IS também deve vir com a alíquota bastante alta, mas também de forma simplificada, que hoje a gente pega a legislação do IPI, que é o Imposto sobre Produto Industrializado, ela é bastante complexa. O IS tem a tendência de vir simplificar essa legislação também. Também está estabelecido na reforma o imposto zero aos alimentos da cesta básica e medicamentos da lista do SUS, além de alguns produtos de higiene pessoal. Como é que o senhor vê aí essas mudanças? Bom, com bons olhos, né? Claro, com bons olhos. Existe uma lista, se a gente for pegar essa lista, ela é bastante grande, vamos falar uma lista trazendo essa alíquota a zero, tanto da cesta básica aí como medicamentos. Então, a gente vê isso aí com bons olhos. Só que a gente tem que lembrar uma coisa, a partir do momento que o governo zera determinadas alíquotas, ou dá determinado incentivo, ele dá um incentivo para cá, mas ele cobra do outro lado. Sim. Ele acaba cobrando do outro lado. E uma pena que isso vai acontecer só daqui a alguns anos também, né? Isso, vai acontecer. Baixa aí dos alimentos. Vai acontecer só daqui a alguns anos. E nós teremos um setor da economia que será bastante penalizado, que é o setor de serviço. O setor de serviço, a gente está prevendo um aumento da carga tributária quase que de 100%. Nós vamos ter um aumento, vai ser o único setor que o governo agora está de olho nele, é o setor de serviço. Então, o setor de serviço em geral, de contador, médico, dentista, todo mundo vai ser bastante penalizado com relação a essa reforma tributária, a alíquota bastante alta. Cláudio, muitos especialistas apontam que a reforma busca uniformizar a tributação, enquanto o Simples Nacional se baseia na simplificação e alíquotas reduzidas. Como esses princípios podem coexistir? Pois vai ser a grande questão da reforma tributária, está sendo um grande embate agora com relação ao Simples Nacional. Porque nós temos no Brasil as três principais formas de tributação: Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. Então, lucro real e lucro presumido, beleza, dentro da reforma tributária. O Simples Nacional, ele vai sofrer diretamente o impacto da reforma tributária. Então, as empresas hoje que estão no Simples Nacional vão ter que sentar na frente do seu contador e estudar bastante se vai compensar realmente ficar dentro desse regime tributário simplificado que é o Simples Nacional. Então, vai ter que haver um estudo.
A gente ainda acredita que provavelmente deve haver alguma mudança aí nesses próximos anos, aí nessas alíquotas do Simples Nacional, porque o Simples Nacional hoje nós estamos com alíquotas bastante altas, então deve haver alguma mudança aí nos próximos anos com relação a ele. Se não houver nenhuma mudança no Simples Nacional, vamos falar que o Simples Nacional vai permanecer da mesma forma que continua. Provavelmente as empresas não vão compensar ficar dentro desse regime especial Simples Nacional, se ele continuar da mesma forma que está hoje. Pequenos empresários devem se preocupar com possíveis mudanças na carga tributária dentro do Simples Nacional? Há risco de aumento de impostos também para esse segmento? Isso, há um grande risco de aumento de carga tributária. Mas vamos pensar de uma certa forma que a reforma tributária ela está vindo de forma para cobrar os impostos não cumulativos. Então, é uma não cumulatividade. Ou seja, o empresário hoje, se ele compra um determinado produto por R$100, ele adquiriu o produto por R$100, ele vendeu o produto por R$150, ele vai estar pagando o imposto totalmente ali em cima dos R$150. Com a reforma tributária, ele vai pagar o imposto somente em cima do valor que ele agregar ao produto. Ou seja, se ele comprou por 100 e vendeu por 150, a tributação dele vai ficar em cima do 50. Ele não vai pagar mais o imposto em cima do valor total que ele vender. Ele vai pagar o imposto em cima do valor que ele agregar. Esse é o grande risco que a gente fala. As empresas do Simples Nacional não têm essa previsão. Então, as empresas do Simples Nacional continuarão pagando em cima dos 150. Então, isso é um grande risco para o futuro, precisa de uma análise, né, ou uma mudança extrema aí nessa forma de calcular o Simples Nacional, porque senão as empresas do Simples Nacional vão ficar prejudicadas ao aumento da carga tributária com relação à reforma tributária. Existe a possibilidade de ampliação do teto do Simples Nacional para acomodar o crescimento de pequenos negócios sem que eles precisem migrar para outros regimes mais complexos? Não temos nenhuma previsão, nenhum estudo nesse sentido. Então, tanto o Congresso Nacional como a Presidência da República, não existe nenhum estudo nesse sentido para mudança aí desse aumento aí do faturamento para o Simples Nacional. Muitos empreendedores ainda têm dúvidas sobre como se preparar para a transição tributária. Que orientações que você daria, Cláudio, para quem está no Simples Nacional e teme impactos com a reforma? Bom, primeiramente, ter um bom contador, ter uma pessoa do lado, sempre acompanhando, sempre conversando com relação a essas mudanças, que veja bem, nós estamos em 2025, nós vamos ter um período de adaptação, que é 2026, e em 2027 nós já teremos uma legislação nova com relação a PIS e COFINS. Né? E depois, em 2027, já começa também uma legislação nova com relação à adaptação. Nós vamos ter um período de adaptação com relação ao Estado também, que é com relação ao ICMS. E 2032 finaliza a legislação do ICMS e do ISS. 2033 se finaliza toda a reforma tributária do consumo, gente. Deixar bem claro, nós estamos falando de uma reforma tributária hoje somente do consumo. Ainda não tem a reforma tributária da renda. O que é a reforma tributária da renda? A reforma tributária do salário, a reforma tributária da distribuição de lucro. Essa reforma ainda nós não tivemos. Existe preocupação sobre como os estados e municípios serão impactados com as novas regras de distribuição da arrecadação. Como é que essa transição vai ser feita para evitar perdas para as administrações locais? Bem, todos os estados e os municípios vão ser livres para escolher, para colocarem as suas alíquotas. Então, cada município ele vai ser livre para escolher a sua alíquota. Então, nós vamos ter uma alíquota mínima, uma alíquota máxima, e eles vão poder escolher ali a sua alíquota que ele vai querer cobrar. Então, ninguém, né, acredita-se, né, não é a ideia da União. A União não quer perder a arrecadação, os municípios não querem perder, o Estado não quer perder. Então, existe essa ideia, né, conjunta das três esferas, União, Estado e município, que ninguém vai perder a arrecadação. Cláudio, e já caminhando aqui para a reta final da nossa entrevista, a reforma tributária prevê um período de transição, né, que nós falamos que pode durar até 2033. Como é que essa fase de adaptação pode impactar a economia e as empresas também nos próximos anos? Olha, a gente fala, todo mundo
como é uma coisa extremamente nova para todos, estamos todos estudando, tentando colocar isso aí no papel, fazer cálculo, números. Nós precisamos ter vai ter um impacto grande, a gente vai ter um impacto muito grande na compra. Eu vou ter que estar sabendo de quem que eu vou comprar, porque no momento que eu comprar, eu vou estar pagando o imposto. Então, eu vou ter que ter uma reserva de caixa, um fluxo de caixa bastante grande, porque a mercadoria hoje, eu pago o imposto sem ver. O imposto já está na mercadoria. Com a reforma tributária, eu vou comprar a mercadoria e vou pagar o imposto. Eu vou ver pagando o imposto. Vai ter um reflexo no caixa das empresas. Excelente. Cláudio, como é que o Conselho Regional de Contabilidade tem acompanhado aí esse processo? Você está super antenado, né? Como a gente sempre percebe, sempre estudando. E qual é o papel dos contadores também na orientação das empresas para essa nova realidade tributária? Na sua opinião também, você avalia positivamente ou negativamente essa reforma? Bom, essa reforma tributária, ela veio da noite para o dia. Ninguém estava esperando que ela ia entrar em vigor tão rápida. A gente esperava, como empresário, a gente esperava que fosse uma reforma onde iria se reduzir a carga tributária. Não vai haver redução da carga tributária. Pelo contrário, se continuar da forma que está, nós vamos ter o maior IVA do mundo. Nós vamos ter o maior IVA do mundo. Na verdade, hoje nós já temos a maior carga tributária mundial, só que a gente não sabe fazer o cálculo dela. Então, nós vamos ter o maior IVA do mundo. Esse impacto ele vai ser muito grande na economia. E o Conselho Regional de Contabilidade, hoje, nós temos, não através do Conselho, mas o Conselho Federal de Contabilidade, tem um representante trabalhando diretamente no Congresso, acompanhando a reforma tributária. É uma pessoa que trabalha hoje diretamente com a reforma tributária. Ele não com ideia de alíquotas, ele não entra com essa ideia, mas ideia de simplificação das normas. Como simplificar as normas. Então, o Conselho Federal de Contabilidade hoje trabalha e atua diretamente junto com a reforma tributária. Excelente. Tá, então, o Cláudio Ranilson, ele que é contador e representante do Conselho Regional de Contabilidade. Cláudio, mais uma vez, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui no estúdio Edilson Guimarães. Continue sempre se antenando para trazer aqui as atualizações para os nossos ouvintes e espectadores. Para você, um bom final de semana, viu? Bom final de semana, bom dia, precisando.